No mundo da computação, existem diversos tipos de linguagens e plataformas. Linguagem, a grosso modo, é o idioma em que o programa é escrito. Existem vários tipos de linguagem, sendo cada uma com seus prós e contras. Normalmente, estão subdivididos em 3 categorias. Essa linguagem é composta somente por números, representados de uma forma binária, 1 e 0, que, sob o ponto de vista do computador, representam as operações e os operandos que serão usados no processo do programa. Estão mais próximas ao código de máquina, mais próximas ao hardware, portanto estão vinculadas ao processador da máquina. Um exemplo para isso seria o fato de que existe um conjunto de instruções diferentes para cada processador. São aquelas que se encontram mais próximas à linguagem natural do que à linguagem de máquina. Estão dirigidas a solucionar problemas mediante o uso de EDDs. Neste vídeo trataremos da linguagem Assembly, ou linguagem de montagem como também é conhecida. As primeiras linguagens Assembly surgiram na década de 50, na chamada segunda geração de linguagens de programação, visando libertar os programadores de dificuldades como lembrar códigos numéricos e calcular endereços. Foi muito usada em várias aplicações até os anos 80, quando foi substituída pela linguagem de alto nível. Isso aconteceu principalmente pela necessidade do aumento da produtividade de software. Segundo Tannenbaum, a linguagem de montagem, Assembly, é uma linguagem na qual cada declaração produz exatamente uma instrução à máquina, ou de uma forma mais simples como dito por Adam Idle. Assembly é uma linguagem de baixo nível que você pode usar em seus programas para acelerar tarefas lentas. Basicamente, ela consiste de sentenças que representam instruções em linguagem de máquina, e como ela está mais próxima ao código de máquina, ela é rápida. A linguagem Assembly é considerada difícil, principalmente porque o programador precisa conhecer a estrutura da máquina para poder usá-la, além de estar atrelada à estrutura de uma certa CPU, ou seja, ela depende completamente do hardware. Cada família de processador tem sua própria linguagem Assembly. Por esta razão, não é uma linguagem portável, ao contrário da maioria das linguagens de alto nível. Assembly é uma linguagem constituída por um conjunto de mnemônicas e abreviações. Em comparação ao código de máquina, uma série de números em formato binário, Assembly torna as instruções mais fáceis de lembrar, facilitando a vida do programador. Em se tratando de programação, o fato de uma linguagem ser de baixo nível não significa que ela é ruim, mas apenas que ela manipula diretamente as instruções e endereços de memória, e por isso é mais trabalhosa e voltada para o desenvolvimento de aplicativos otimizados. Atualmente, o uso de Assembly é mais comum na área de automação, eletrônica de microprocessadores e mecatrônica, já que muitas vezes não há necessidade de um hardware tão complexo quanto o de um computador. Algumas empresas utilizam Assembly devido à vantagem que ele traz, como a economia de hardware, ser menos pesado e ter a velocidade superior às linguagens de alto nível, como a linguagem C. Assembler, ou montador, é o programa que transforma o código escrito de linguagem Assembly em linguagem de máquina, substituindo as instruções variáveis pelos códigos binários e endereços de memórias correspondentes. Um erro comum é usar o termo Assembler em substituição do Assembly, o que ocorre muito frequentemente devido à semelhança dos termos. Assembler soa como a tradução de Assembly, mas na verdade ambos são termos estrangeiros com significados diferentes. Para criar um programa em Assembly é necessário os seguintes passos. A codificação é escrita utilizando uma linguagem de programação das instruções que o computador deve realizar para alcançar o resultado. O processo de compilação é a transformação do código, codificação, em linguagem de máquina. Debug ou depuração é o processo de encontrar e reduzir defeitos em um aplicativo. Isso é possível utilizando um depurador, que tem o papel de encontrar esses defeitos. Deployment é a tarefa de instalar um software em diversas estações de maneira simples e eficiente, visando organizar, facilitar e agilizar a manutenção das estações.